André Ventura, no debate de hoje com Rui Tavares, confirmou aquilo que disse ontem no debate com Inês Sousa Real. Portugal está praticamente a atingir 20% de imigração. A AIMA avançou com números surpreendentes, mais de 1,5 milhão de imigrantes em Portugal, praticamente 1.600.000. O curioso é que quando há uma polémica no ar que até possa ou não envolver o Chega, mas que envolva a direita de alguma forma, os debates abrem sempre com esse assunto. E hoje não abriu com o assunto dos números da AIMA. Portanto, como não foi perguntado na primeira intervenção de André Ventura, ele fez questão de deixar isso bem claro. E indo à saúde, eu não podia, desculpe, apesar de estarmos aqui num debate em que é obviamente a RTP que decide quais são os temas, do dado que hoje foi conhecido, que diz que temos mais de 1,6 milhões de imigrantes em Portugal. Ontem nós estivemos aqui a falar de imigração. O André já antecipou isso ontem? Não, eu não antecipei isto, porque isto só se soube hoje. Há uns anos tinha falado de 1 milhão, hoje, era 1,2 milhões. Hoje soubemos que é 1,6 milhões. Estamos a caminho dos 20% da população imigrante. Isto deve-se a partidos como o LIVRE. Nós avisámos para isto. Nós avisámos para o caos que se estava a gerar na imigração em Portugal. E, portanto, desculpe dizer-me isto, tem a ver com a saúde também, porque é um dos fatores de pressão no serviço de saúde que nós temos que ter. Então vamos à saúde. Que é o número de imigrantes descontrolado que estamos a ter e fruto de políticas de esquerda erradas que o LIVRE patrocinou durante a geringonça e que, aliás, na Europa toda tem patrocinado. Mas isso o LIVRE terá a oportunidade de se defender de 1,6 milhões de imigrantes em Portugal, o caos completo e um país perigoso que estamos a criar com uma percentagem muito superior ao de grande parte dos países europeus que têm imigrantes. O relatório da AIMA ainda aponta para algo mais grave. Aponta para 4 vezes mais imigrantes comparados com os números de 2017. Ora, obviamente com 20% de população imigrante em Portugal há um impacto civilizacional e social. Isso muda um cenário completo de uma sociedade num país. E isto é muito, muito perigoso. Um pouco por toda a Europa os países estão a ser invadidos, mas Portugal é um dos países que mais imigração recebeu. Mas obviamente que a imprensa tem que tentar abafar este assunto e branqueá-lo. Em primeiro, no debate, não se falou do tema. Deixou-se para trás como se nunca tivesse acontecido. E depois no artigo do Expresso em forma digital temos essa imagem ilustrativa, onde diz imigrantes residentes em Portugal ultrapassam 1,5 milhões e temos, obviamente, imigração a trabalhar. Isto, obviamente, é para deixar uma ideia no ar que, se não fosse a imigração, alguns setores estariam completamente condenados e estariam parados, estagnados. Bom, o que ninguém quer dizer no meio disto tudo é que estas pessoas são exploradas, muitas delas não têm contratos, muitas delas não recebem o ordenado mínimo, não têm condições no seu trabalho, mas têm que se sujeitar às condições que são propostas. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa é que se pagassem um ordenado digno aos portugueses com condições, os portugueses também faziam esse trabalho. A terceira coisa é que está a acontecer connosco o que aconteceu em parte com a Inglaterra e com outros países, com uma taxa tão alta de imigração a chegar para fazer os trabalhos onde a exploração é mais fácil, onde a exploração passa muito facilmente pelas linhas da lei, os próprios nativos do país não querem fazer, e era isso que acontecia também em Inglaterra. Era a imigração que fazia os trabalhos mais sujos, por assim dizer, porque os ingleses já não os queriam fazer. Isto não é um defeito do povo português, é assim que funciona em qualquer país que tem um impacto de imigração muito grande. E o assunto não passou em branco. Agradeço ao André Ventura por isso, por não deixar passar em branco e por ter puxado o assunto logo no início do debate com Rui Tavares, quando a imprensa não queria de todo falar desse mesmo assunto. E atenção que estes números ilustram apenas pessoas legais, obviamente. Agora imaginem aquelas que não estão no sistema, que estão de forma ilegal, que muitas vezes são fantasmas, não existem para o sistema, mas estão nas ruas e existem fisicamente. Isto vai ser muito difícil de inverter, isto vai ter impactos muito grandes no nosso país, porque nós já temos aqui várias gerações com vários filhos. E temos aí povos muito específicos, de cultura bastante específica, que são os primeiros a querer fazer filhos. Eles fazem filhos com ou sem condições. E o português já não é assim. O português primeiro tem que avaliar tudo e mais alguma coisa, já sabe que ter filhos é ter muita despesa, é gastar muito dinheiro, é ter responsabilidades. E as pessoas, hoje infelizmente também não estão muito para isso. Preferem ter 2 cãezinhos, um gato e serem mães de pet, pais de pet. Não é uma crítica, a sociedade tem mudanças, obviamente, mas estamos num país que também não incentiva em nada termos filhos. E não admira que tivemos o PS e o PSD a impedirem um debate muito importante, que era a discussão do prolongamento ou aumento da licença de paternidade e maternidade. Estes fulanos não querem saber dos portugueses para nada. Estes fulanos só querem fazer propaganda política, convencer o Zé Povinho e manterem-se no poder com todas as suas regalias e contaminar. Quanto mais, melhor o sistema.